Precisamos urgentemente de uma vacina contra a Covid-19. Mas por que está demorando tanto para aparecer uma e acabar com essa pandemia que estamos vivenciando? Como uma vacina funciona no nosso corpo? Para responder a essas perguntas, eu preciso te explicar dois conceitos muito importantes: o de antígeno e o de anticorpo. Antígeno é uma substância capaz de ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico e gerar a chamada resposta imune. Geralmente, os antígenos estão presentes na superfície de vírus e bactérias. A resposta imune é um processo que pode levar a dois caminhos: ou a ativação de linfócitos para combater os antígenos, ou a produção de anticorpos, que eventualmente irão combater tais antígenos. O anticorpo é uma substância produzida pelos nossos linfócitos, em resposta à presença de um antígeno. Para cada tipo de antígeno, existe um anticorpo específico. Eu já expliquei o que são linfócitos no vídeo que eu postei anteriormente. Eu vou deixar linkado no card acima. O que é interessante é que a presença de determinados antígenos geram uma espécie de memória no nosso sistema imunológico, fazendo com que, em um segundo contato com esses antígenos, os anticorpos ou linfócitos rapidamente entrem em ação. Porém, algumas infecções podem ser tão perigosas para a nossa vida que não seria uma atitude inteligente ficarmos doentes para depois desenvolvermos uma resistência. Esse é o papel das vacinas. As vacinas são substâncias que contêm fragmentos de agentes infecciosos ou são os próprios patógenos que foram enfraquecidos. E a presença desses componentes, que são os antígenos, geram no nosso corpo uma resposta imune, fazendo com que haja a produção de anticorpos, evitando, portanto, uma possível contaminação. O problema é que nem sempre dá para se criar vacinas para todos os tipos de antígenos. Isso porque alguns micro-organismos sofrem mutação tão rapidamente que acabam não sendo mais reconhecidos pelas células do sistema imunológico do nosso corpo, ou então possuem algum tipo de estratégia muito peculiar de se camuflar no nosso corpo, como vírus que se alojam dentro das próprias células do sistema imunológico. É o caso do HIV, que provoca a AIDS. Atualmente, durante esta pandemia do Covid-19, laboratórios ao redor do mundo inteiro estão tentando criar uma vacina há meses. Mas por que estão demorando tanto? Em outras condições, uma nova vacina leva de 5 a 10 anos para se chegar na população. Isso porque vários desafios precisam ser vencidos ao longo desse processo. Por exemplo, é preciso saber se o vírus é capaz de gerar uma resposta imune adequada no indivíduo. É preciso saber que substância ou substâncias são capazes de gerar uma resposta imune. Em alguns casos, apenas pedaços do vírus são capazes de gerar uma resposta imune. Porém, nem sempre isso ocorre. Algumas vezes é necessário que o vírus inteiro esteja presente para que essa resposta ocorra. Se apenas alguns pedaços específicos do vírus geram a resposta imune, ótimo, mas nem sempre isso ocorre. Algumas vezes é necessário que o vírus inteiro esteja presente para que isso ocorra. Nesse caso, é preciso testar se o vírus morto funciona ou se é necessário que o vírus ainda esteja vivo para que essa resposta aconteça. Se for necessário que ele ainda esteja vivo, é preciso buscar uma forma de atenuá-lo, de enfraquecê-lo. Caso contrário, o vírus pode de fato gerar infecção, ao invés do efeito desejado como vacina. Todas essas etapas são realizadas em camundongos, até se ter uma segurança suficiente para serem feitos testes em humanos. Passando por todas essas etapas, os procedimentos são encaminhados para uma produção industrial, que é a replicação em quantidade que possa ser utilizada pela maioria da população. Viu só porque leva-se muito tempo? Só recapitulando, antígenos são substâncias presentes em vírus ou bactérias que são capazes de gerar uma resposta no nosso sistema imunológico. Geralmente essa resposta é a produção de anticorpos, que auxiliam os linfócitos no combate desses patógenos. Por fim, uma forma de estimular o nosso corpo a produzir anticorpos
mesmo sem precisarmos ficar doentes, é através de vacinas. Essas vacinas são muito eficazes, porém são muito difíceis de serem descobertas e produzidas. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo e até a próxima. Tchau!